Olá, queridos. Desejo um dia cheio de graça e paz, que a presença de Jesus esteja na sua vida hoje e sempre. Receba agora mais uma mensagem celestial, cheia de fé, esperança e direção de Deus. Assim diz o Senhor: não há história tão ferida que eu não possa restaurar, nem coração tão despedaçado que eu não possa reconstruir. Muitos olham para o passado e veem ruínas, erros e caminhos interrompidos. Mas o Senhor olha e vê matéria-prima para um novo começo. Onde houve dor, Ele planta esperança. Onde houve perda, Ele libera propósito. Talvez você tenha acreditado que sua história chegou ao fim, que as páginas foram manchadas por decisões erradas ou por circunstâncias que fugiram do seu controle. Mas o Deus eterno não trabalha com finais definitivos quando há fé. Ele é especialista em reescrever destinos, em transformar lágrimas em testemunhos e quedas em degraus de crescimento. O Senhor não ignora suas feridas, mas também não permite que elas definam quem você é. Ele toma aquilo que foi quebrado e, com suas mãos poderosas, começa um processo de restauração que ninguém pode impedir. Aquilo que parecia perdido será reencontrado, e o que parecia sem sentido ganhará direção. Confie, pois o autor da sua vida ainda está escrevendo. E quando Deus escreve, nenhuma página fica sem propósito, nenhuma linha é em vão. Ele está reordenando tudo, mesmo quando você não percebe. O Senhor contempla os escombros da tua vida e não se assusta com aquilo que foi perdido. Onde os homens veem destruição, Deus enxerga reconstrução. Ele não abandona aquilo que um dia começou, pois sua fidelidade não depende das circunstâncias, mas da sua própria natureza. Há momentos em que tudo parece ter desmoronado. Sonhos interrompidos, relacionamentos quebrados, caminhos que já não fazem sentido. Contudo, é justamente nesse cenário que o agir de Deus se manifesta com maior poder. Ele entra nas ruínas e começa a levantar, pedra por pedra, uma nova estrutura, mais forte e mais firme do que antes. Não pense que o tempo de Deus se perdeu. O que foi quebrado não anulou o propósito. O Senhor está trabalhando em silêncio, alinhando cada detalhe, restaurando aquilo que parecia irreparável. Ele transforma cicatrizes em marcas de vitória e dores antigas em testemunhos vivos do seu poder. Permaneça firme, ainda que o cenário ao redor não mude imediatamente. A restauração começa no invisível, no interior, onde Deus fortalece a fé e renova a esperança. Em breve, aquilo que Ele está fazendo em secreto será revelado diante de todos. Restaurarei os anos que foram consumidos. Joel 2:25. Se você crê que Deus está restaurando o que foi perdido, declare nos comentários: eu recebo a restauração de Deus. E escreva glória a Deus como sinal de fé no agir poderoso do Senhor. Assim diz o Senhor: as marcas que hoje te causam dor serão amanhã sinais do meu poder na tua vida. Aquilo que te feriu não será o fim da tua história, mas o início de um testemunho que glorificará o meu nome. Eu não desperdiço lágrimas, eu as transformo em sementes de vitória. Muitos carregam cicatrizes ocultas, lembranças que pesam na alma e tentam calar a esperança. Mas o Senhor toca nessas feridas e começa um processo profundo de cura. Ele não apenas restaura, mas ressignifica. O que antes era vergonha se torna honra, e o que parecia fracasso se torna instrumento de edificação para outros. Não temas olhar para o que passou, pois Deus está contigo também na lembrança. Ele reescreve até mesmo aquilo que já aconteceu, mudando o impacto que isso tem sobre o teu presente e o teu futuro. Onde havia dor, Ele estabelece paz. Onde havia culpa, Ele libera perdão. Chegará o dia em que você falará daquilo que te feriu sem lágrimas, mas com gratidão, reconhecendo que foi Deus quem te sustentou em cada momento. E muitos serão alcançados ao ouvirem o que o Senhor fez em tua vida. Assim diz o Senhor:
Não temas os recomeços, pois eu sou o Deus que inicia novas jornadas, mesmo quando tudo parece ter terminado. O fim que você viu não foi o fim que eu determinei. Há um novo capítulo sendo escrito, e nele haverá vida onde antes havia silêncio. Muitos resistem ao novo, porque ainda estão presos ao que passou. Carregam lembranças, dores e expectativas que já não pertencem ao tempo presente. Mas o Senhor te chama hoje para soltar o passado e confiar no que Ele está fazendo agora. O recomeço não é perda, é oportunidade de viver algo maior e mais alinhado com o propósito divino. Deus não apenas restaura o que foi quebrado, mas também cria caminhos que nunca existiram. Ele abre portas onde não havia entrada e conduz por veredas que você ainda não conhece. O novo de Deus não depende das suas limitações, mas do seu poder ilimitado. Ainda que o início pareça pequeno, não despreze esse tempo. É no começo silencioso que Deus estabelece fundamentos fortes. O que Ele inicia, Ele sustenta até o fim. Assim diz o Senhor: ainda que teus olhos não vejam, minhas mãos não cessam de agir. Há processos acontecendo no invisível que teus sentidos não podem perceber, mas que já estão alinhando o teu futuro com o meu propósito. O silêncio não é ausência, é preparação. Muitas vezes, o coração se inquieta por não ver mudanças imediatas. A espera parece longa e a dúvida tenta se instalar. Porém, Deus está operando além do que se pode compreender. Ele está ajustando caminhos, removendo obstáculos ocultos e preparando circunstâncias que no tempo certo se manifestarão. Não julgue o agir de Deus pela aparência do momento. O que hoje parece estagnado está sendo cuidadosamente trabalhado. Assim como a raiz cresce antes do fruto aparecer, o Senhor está fortalecendo aquilo que sustentará as bênçãos futuras. Permaneça firme, pois o invisível de hoje será o testemunho visível de amanhã. Deus nunca se atrasa e cada detalhe está sob seu controle soberano. Confie no processo, mesmo quando não entender, porque andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. Se você crê que Deus está trabalhando mesmo no silêncio, escreva nos comentários: Deus está agindo no invisível por mim. E declare também: eu confio, como expressão da sua fé. Assim diz o Senhor: nenhuma lágrima tua caiu em vão. Eu vi cada momento de dor, ouvi cada suspiro silencioso e conheço profundamente aquilo que teu coração não conseguiu expressar. Eu não sou indiferente ao teu sofrimento. Eu o acolho e o transformo. Há dores que ninguém mais compreende, feridas que foram escondidas atrás de um sorriso. Mas Deus vê o secreto. Ele se aproxima nos momentos de maior fragilidade e derrama consolo onde ninguém mais consegue alcançar. Ele recolhe cada lágrima como quem guarda algo precioso, porque cada uma delas carrega uma história que Ele está reescrevendo. O choro pode durar uma noite, mas não define o teu destino. O Senhor não apenas consola, mas também restaura e fortalece. A tristeza não será permanente, pois Deus está preparando alegria que excede toda dor já vivida. Não esconda teu coração de Deus. Entregue a Ele tudo aquilo que pesa, pois é no lugar de entrega que começa a verdadeira cura. Ele está contigo, sustentando tua alma e te conduzindo a um novo tempo. Assim diz o Senhor: há feridas que os homens disseram que não têm solução, mas eu declaro que nada é impossível para mim. Aquilo que foi profundamente quebrado, eu posso restaurar com um toque do meu poder. Não limites o meu agir pelo tamanho da tua dor. Existem situações que deixaram marcas profundas na alma. Palavras que feriram, perdas que abalaram, decepções que mudaram o curso da vida. Contudo, Deus não trabalha apenas na superfície. Ele vai à raiz, onde ninguém mais alcança, e ali começa uma obra completa de cura. O Senhor não apenas alivia a dor, Ele transforma o interior.
ele renova a mente, fortalece o espírito e traz paz onde antes havia inquietação. O que parecia irreversível será testemunho do poder restaurador de Deus. Não importa quanto tempo a ferida esteja aberta. Para Deus, o tempo não limita o milagre. Ele pode curar instantaneamente ou conduzir um processo que te fortaleça ao longo do caminho. Mas em ambos os casos, o resultado será vida e restauração. Confie no toque de Deus, pois Ele é especialista em restaurar aquilo que ninguém mais conseguiu reparar. Ele cura os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Salmos 147:3. Se você crê na cura de Deus sobre sua vida, escreva nos comentários: Deus está curando meu coração. E declare também: eu recebo cura, como expressão da sua fé. Assim diz o Senhor: há caminhos que você trilhou que não eram o destino final que eu preparei. Mesmo assim, eu não te abandonei nesses caminhos. Eu estive contigo, guardando tua vida e preparando o momento de redirecionar teus passos. Muitas vezes, o ser humano acredita que escolhas erradas anulam o propósito de Deus. Mas o Senhor, em sua soberania, é capaz de intervir, ajustar rotas e transformar até mesmo desvios em aprendizado. O que parecia um erro definitivo pode se tornar parte do processo que te conduzirá ao lugar certo. Não se prenda à culpa pelo caminho percorrido. Deus não te chama para viver preso ao passado, mas para avançar com sabedoria. Ele está abrindo novas direções, revelando novas oportunidades e alinhando teus passos com o propósito que Ele estabeleceu desde o princípio. Confie na direção de Deus, mesmo quando ela for diferente daquilo que você imaginou. Às vezes, Ele muda o caminho para proteger, para ensinar e para conduzir a algo muito maior do que você poderia planejar. Entrega teus caminhos ao Senhor e permite que Ele conduza cada passo. O destino nas mãos de Deus é sempre melhor do que qualquer plano humano. Assim diz o Senhor: não és definido pelo que te aconteceu, mas por aquilo que eu declarei sobre ti. Muitos carregam rótulos impostos por erros, rejeições e palavras que feriram, mas eu venho hoje quebrar toda a identidade distorcida e restaurar quem verdadeiramente és em mim. Há vozes do passado que ainda ecoam, tentando convencer que você não é suficiente, que não tem valor ou que não pode recomeçar. Porém, a voz de Deus é mais poderosa do que qualquer acusação. Ele te chama pelo nome, te reconhece como filho amado e te levanta acima de toda condenação. O Senhor não apenas muda circunstâncias, Ele transforma a maneira como você se vê. Ele remove a vergonha e estabelece dignidade, substitui o medo por confiança e a insegurança por firmeza. Quando Deus restaura a identidade, a vida inteira começa a alinhar-se com essa verdade. Não aceite viver de acordo com aquilo que te disseram, mas viva segundo aquilo que Deus declara. Em suas mãos, você é nova criatura, restaurado, fortalecido e preparado para viver o propósito que Ele determinou. Assim diz o Senhor: aquilo que você perdeu não escapou do meu controle. Eu vi cada perda, cada porta que se fechou, cada oportunidade que pareceu se desfazer. Ainda assim, eu declaro: nada foi em vão. Eu sou capaz de transformar perdas em instrumentos de propósito. Há dores que vieram pela ausência, aquilo que partiu, o que não aconteceu, o que foi interrompido. Essas lacunas muitas vezes geram questionamentos e enfraquecem a fé. Mas Deus age também nos vazios. Ele preenche, redireciona e revela novos caminhos que antes não eram visíveis. O Senhor não remove apenas o sofrimento, Ele ressignifica. O que parecia apenas perda se torna aprendizado, maturidade e preparação para algo maior. Aquilo que foi tirado abre espaço para aquilo que Deus deseja entregar. Confie. O plano de Deus não foi frustrado. Mesmo quando algo sai das suas mãos, continua nas mãos dele. E nas mãos de Deus, tudo coopera para um propósito eterno.
Permaneça firme, pois o que você pensou que perdeu pode ser exatamente o que Deus usará para te posicionar no lugar certo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. Se você crê que Deus está transformando suas perdas, escreva nos comentários: minhas perdas têm propósito em Deus. E declare também: Deus está no controle, como expressão da sua fé. Assim diz o Senhor: aquilo que começou em dor terminará em glória, pois eu sou fiel para completar a obra que iniciei em tua vida. Cada capítulo, cada lágrima, cada recomeço fez parte de um plano maior que teus olhos não podiam compreender no início, mas que agora começa a se revelar. A tua história não foi escrita pelo acaso, nem definida pelos momentos de fraqueza. Eu estive presente em cada detalhe, conduzindo, corrigindo, sustentando e reescrevendo tudo conforme a minha vontade perfeita. O que parecia desordem foi alinhado, o que parecia perdido foi restaurado, e o que parecia fim se tornou um novo começo. Agora chega o tempo de reconhecer que foi a mão de Deus que te sustentou até aqui. Olhe para trás e veja: você não parou, não foi destruído, não foi esquecido. Há propósito em cada passo da tua jornada, e aquilo que Deus escreveu, ninguém pode apagar. Confie no final que Deus está preparando. Ele não apenas restaura histórias, Ele as transforma em testemunhos vivos do seu poder e da sua graça. A tua vida será prova de que Deus reescreve histórias quebradas e faz tudo novo. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: Deus completará sua obra em mim. E declare também: minha história está nas mãos de Deus, como expressão da sua fé. Agora, abra o seu coração e prepare-se, pois chegou o momento de falar com Deus. Não importa onde você esteja ou como esteja seu coração, Ele te ouve. No próximo instante, faça uma oração sincera. Entregue tudo a Ele e permita que o Senhor continue escrevendo a mais bela história da sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu me coloco diante da Tua presença com um coração humilde, reconhecendo que muitas partes da minha história foram marcadas por dor, erros e caminhos quebrados. Mas hoje eu creio que Tu és o Deus que restaura, que transforma e que reescreve aquilo que parecia perdido. Entrego-te cada lembrança, cada ferida e cada capítulo que ainda me causa sofrimento. Pai, visita agora os lugares da minha alma que ainda precisam de cura. Onde houve tristeza, estabelece Tua paz. Onde houve perda, manifesta Tua restituição. Onde houve confusão, traz direção clara. Eu renuncio todo pensamento de derrota e declaro que minha história está sendo escrita por Tuas mãos. Senhor, fortalece minha fé para confiar no Teu agir, mesmo quando não vejo. Ajuda-me a permanecer firme no processo, sabendo que Tu estás trabalhando em cada detalhe, que eu não me prenda ao passado, mas avance com esperança para o futuro que preparaste para mim. Reescreve, Senhor, aquilo que eu não posso mudar. Transforma minhas dores em testemunhos, minhas quedas em aprendizado e minha vida em um instrumento da Tua glória. Que tudo em mim reflita o Teu poder restaurador. Eu declaro que uma nova história começa hoje, guiada pela Tua vontade e sustentada pela Tua graça. Amém. Meus queridos, peço a vocês que compartilhem essa mensagem para o máximo de pessoas. Deixe seu like e fiquem com Deus. Eu volto amanhã para mais uma terapia celestial, em nome de Jesus.